O versículo que a gente vai nos debruçar nessa manhã é a divisa da nossa campanha de missões, tá bom? Todo mundo comigo? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele enfatizou bem aqui, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As palavras do nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, nos mostram não só o ensino da vida cristã, mas também nos dá um direcionamento em duas etapas distintas para aplicarmos em nossa vida. A primeira delas, logo no finalzinho do versículo, fala sobre a entrada da vida cristã. Ele é bem sucinto, ele é bem direto. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim mesmo. Ele está enfatizando: eu sou a porta de entrada. Se você não passar por mim, não há caminhada na vida cristã. Parece estranho começarmos a reflexão do final do versículo, mas logo depois a gente vai abordar mais sobre esse assunto. Só que no início do versículo, ele fala sobre uma caminhada para quem já passou pela porta. Não dá para você ter a plenitude de Deus se você não passar pela porta antes. Tem que ter uma entrada. E o primeiro ponto que a gente pode observar para quem já passou pela porta, e eu falo para nós nessa noite, a começar pela minha vida, é que existe um caminho. No início do versículo ele fala: eu sou o caminho, e a gente vai poder observar um pouquinho nessa manhã. O primeiro ponto que observamos em Jesus Cristo é que ele diz que ele é o caminho. Quando observamos a leitura bíblica, logo do início da Bíblia até o seu final, nos mostra um direcionamento apontando para Cristo. Todas as afirmações no Antigo Testamento, eles apontam para a vinda de Cristo. Eu gostaria que a gente pudesse abrir um pouquinho para a gente poder analisar esse primeiro tópico. Está em Isaías 35, versículo 8, e a gente vai observar um pouquinho sobre a questão do caminho, aonde Jesus enfatiza: eu sou o caminho. Vamos lá? E ali haverá uma grande estrada, um caminho que se chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Aqui Isaías ele profetiza em relação à vida do nosso Senhor Jesus, dada por Deus, dizendo que haverá um caminho de santidade. Os impuros, aqueles que ainda não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles não poderão andar por esse caminho. Só aqueles que, sendo guiados pela ação do Espírito Santo, através da entrada pela porta, é que poderão andar por esse caminho. Não há caminhada na vida cristã se antes você passar pela porta. E aqui ele mostra: haverá um caminho de santidade, um caminho puro, aonde você vai trilhar a plenitude de Deus. Isaías está passando para nós isso aqui nessa manhã. Jesus, ele é bem claro: eu sou esse caminho. Você quer andar nos sonhos de Deus? Você quer andar naquilo que tudo Deus tem? Primeiro você passa por mim, aí sim você vai poder trilhar esse caminho. O próprio Senhor Jesus, e logo depois a gente vai poder analisar, ele fala: haverá dois caminhos. Eu sou aquele que você deve passar. Você pode escolher outro, mas se você quer andar pelo caminho de Deus, você vai ter que passar por mim. Mateus 3, versículo 3, aqui também fala sobre um outro ponto em relação ao caminho. Fala sobre a vinda de João Batista.
Mateus capítulo 3, versículo 3 fala assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías de novo, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A vinda de João Batista, ela não só viria para poder simplesmente anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus, ele viria para poder anunciar a sua missão na terra, que era o caminho em direção ao Pai. João Batista, ele veio para poder dar início a essa vida do nosso Senhor Jesus, aonde todos aqueles que trilhariam os mesmos passos de Jesus, mostraria a sua plenitude na terra. Não dá para você falar em cristianismo sem você estar trilhando pelo caminho, sem você estar andando nos mesmos passos de Jesus. Aqui é bem claro para nós essa manhã. Jesus disse: eu sou o caminho. Você disse que passou pela porta, então você tem que estar no caminho, senão você não passou pela porta, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você não nasceu de novo. Se você diz que nasceu de novo, se você diz que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem que estar no caminho, você tem que estar andando nos meus passos. Eu não quero simplesmente deixar aqui uma nova nomenclatura, agora o cristianismo, agora o evangelho do Senhor Jesus, nós temos que mudar agora, vamos falar agora que é o caminho. Não, não é isso. Eu estou mostrando que o nosso Senhor Jesus estava deixando para nós que a concepção do evangelho seria um caminho, e nós deveríamos trilhar por ele. Depois da morte do Senhor Jesus, em Atos, gostaria que vocês abrissem aí comigo, Atos 9, nós vemos 3 menções sobre o caminho deixado para nós. Atos 9, apóstolo Paulo ainda não era convertido, ainda era um perseguidor de cristãos, matava em relação à sua religião, perseguia os cristãos, e aqui ele é bem categórico. Atos 9, versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ele homens que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Gente, quem era Paulo? Era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia aqueles que eram do caminho. Aqui mostra bem claro para nós. Jesus deixa para nós, no Evangelho de João: eu sou o caminho, e todos aqueles que forem guiados pelos meus passos, eles pertencerão a esse caminho. Não há um caminho tortuoso, é um direcionamento para a plenitude de Deus, aonde você vai estar no caminho, o tempo todo trabalhando para o governo dele. Outra passagem em Atos 19, versículo 9. Paulo, agora já convertido, Paulo chega na cidade de Éfeso e começa a pregar nas sinagogas, no espaço de pelo menos uns 3 meses, tá? Mas alguns deles se endurecem e se recusam a crer, e começam a falar mal do caminho, diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Paulo está diante daquelas pessoas, ele ensinava com ousadia. Muitos haviam de estar convertidos naquele momento, mas aqueles infiltrados ali dentro começavam a falar mal dos seguidores do caminho. Muito parecido com o que temos na nossa realidade, na nossa sociedade ultimamente. Muitos falarão mal de você? Vai, mas você vai permanecer no caminho. O que Paulo fez? Se ausentou do meio daquela multidão, arrumou um outro local e continuou a pregar o caminho de Deus.
pregar a mensagem do nosso Senhor Jesus. Outra passagem em Atos. Atos, capítulo 24, versículo 14. Paulo está diante do governador Félix, se defendendo das acusações dos judeus. Então ele fala assim: confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda à lei e no que está escrito nos profetas. Paulo está bem enfatizando, gente, eu estou ligado aos seguidores do caminho, eu pertenço também a ele. Estou sendo acusado, sim, mas eu não vou me dobrar para esse caminho, eu não vou sair dele, eu vou continuar seguindo o caminho de Deus, os ensinos do nosso Senhor Jesus. E quem foi o apóstolo Paulo? Perseguidor de judeus no início, mas foi aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Tudo que nós temos sobre nova aliança, tudo que nós temos sobre a vida do nosso Senhor Jesus, tudo que nós temos sobre nossa teologia e doutrina cristã, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele não se ausentou em nenhum momento dos ensinos do nosso Senhor Jesus. E precisamos, se dissemos que passamos pela porta, que fomos lavados, que só Jesus Cristo salva, nós temos que estar trilhando um caminho, nós não podemos desviar dele, tá bom? Eu gostaria que a gente pudesse abrir Provérbios 22, 6, é um texto muito conhecido, mas eu gostaria que a gente pudesse observar o seguinte: desde o Antigo Testamento, Deus guiou o seu povo através de um caminho. Por exemplo, quando o povo hebreu estava no deserto, ele guiava o seu povo através de um caminho no deserto, colocando uma nuvem para poder parar um pouquinho do calor, e depois uma coluna de fogo para guiar o seu povo. Então sempre houve um caminho para guiar o seu povo. E aqui Jesus Cristo, ele diz: vocês vão ser guiados através dos meus passos por esse caminho, vocês não vão desviar dele. E Provérbios 22, 6, ele fala um exemplo que eu gostaria de deixar para nós. Somos pais e temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer, ela não se desviará dele. Pai, mãe, aqui essa noite, vó, ensina a tua criança no caminho que deve andar. Está dizendo no caminho, significa que você tem que estar no caminho dele. Em nenhum momento o texto fala, ensina a criança um caminho. Ele não está mandando você apontar um caminho para que a criança siga. Ela em nenhum momento ela está falando, você vai ter o caminho agora para você ir. Ela está falando no. Significa que nós, como os pais, como os responsáveis pelos nossos filhos aqui nessa terra, teremos que estar no caminho do nosso Senhor Jesus para ensinar os nossos filhos. Não há outro direcionamento na vida cristã. Lembrando que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Mas a responsabilidade de tomar conta deles aqui nessa terra é nossa. Então temos que estar no caminho junto com eles. Provérbios 22, 6, muita gente conhece, um texto muito calmado, mas eu gostaria que podemos observar em Deuteronômio, capítulo 6, que também fala da nossa responsabilidade em cuidar dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Todo mundo comigo? Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Então vamos lá. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais são as palavras? Os ensinos de Deus. Deus está entregando palavras a Moisés, os seus estatutos, os seus ordenamentos,
a sua lei, para que esteja dentro do coração de todos. Ensina a persistência os seus filhos, converse sobre elas. Elas quem? As palavras. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal na mão e prenda na testa. Deus está entregando palavras a Moisés. Ensina a sua criança com persistência. Em algumas versões fala inquire, ou seja, ensine com persistência, cansativo muitas vezes, as suas crianças no caminho. Amarre a lei do Senhor na testa. Gente, vamos ser sinceros, nenhum garoto de Israel, nenhum garoto hebreu andava o tempo todo com uma faixa na cabeça ou com a lei do Senhor na cabeça. É lógico isso. O que Deus estava falando? Ensina, encuca, dia após dia, o tempo todo, coloque esses ensinamentos de Deus na mente dos seus filhos. Ensina o tempo todo. Depois ele fala, amarre a lei do Senhor, esses ensinamentos, na mão. Aquele povo era nômade, não existia talheres ainda. O uso de talheres é uma questão muito nova para a nossa sociedade. Eles comiam com a mão. Deus está falando ali de se alimentar da palavra. O tempo todo você vai se alimentar. Os nutricionistas, eles dizem que é essencial que as pessoas se alimentem no mínimo 3 vezes por dia. Tem gente que faz 3 vezes por dia um prato bem grande, mas não vem esse é o caso. Mas, no mínimo, 3 vezes por dia. Deus está falando, assim como você se alimenta todos os dias, você vai ensinar os seus filhos a se alimentar da palavra todos os dias, o tempo todo. E é isso que nós estamos fazendo. Eu sei que nós temos uma vida muito corrida muitas vezes, mas estamos deixando um legado para os nossos filhos. Estamos inquirindo dentro da mente deles, ensinando, deixando amarrado na testa, na mente dos nossos filhos, as palavras de Deus. Estamos deixando marcas na mão dos nossos filhos, da palavra de Deus. Olha o nível de importância que nós temos. Quando vemos a profecia de do apóstolo João, lá em Apocalipse, ele fala sobre algumas marcas que seriam deixadas. Muitos falam sobre algo muito moderno, mas eu acredito que seja algo bem parecido com isso. Fala de uma marca na testa e a outra marca na mão. E nós temos visto isso muito, sendo bombardeado por nossos filhos. Quantas mentalidades fora do reino de Deus estão sendo colocadas na cabeça dos nossos filhos, dia após dia, o tempo todo, não só dentro de nossas casas, muitas vezes fora delas. Do que os seus filhos estão se alimentando todos os dias? Estão deixando marcas do reino de Deus em suas mãos, ou eles estão se alimentando de algo que não é do reino de Deus? A importância de estarmos no caminho, a importância de estarmos dentro da palavra, trilharmos o caminho. Se temos um momento do nosso cristianismo, que é passar pela porta, que é passar pelo nosso Senhor Jesus, nós temos aqui uma outra etapa da vida cristã, que é trilhar pelo caminho, e temos uma responsabilidade sobre isso. Fala sobre nós, sobre a importância de trilharmos no caminho do nosso Senhor Jesus e trilharmos seus passos. Aonde não há espaço para mentira, aonde temos uma realidade de vida todos os dias, colocando em prática os ensinos do nosso Senhor Jesus. E aqui eu coloco o nosso segundo ponto. Se o primeiro ponto era o caminho, aonde trilharíamos os passos do nosso Senhor Jesus, aqui o nosso Senhor Jesus, ele fala um segundo ponto muito importante: eu sou a verdade. Não é simplesmente uma concepção em relação à verdade e mentira.
e fala muito sobre isso. As palavras do nosso Senhor Jesus, ele vai trilhar sobre uma verdade ao contraponto da mentira, mas também fala sobre uma realidade de expectativa de vida em nossas vidas. Não existe um evangelho do nosso Senhor Jesus sem que estarmos dentro da verdade, ou dentro de uma realidade de vida. Não dá para colocarmos todos os dias nossos joelhos no chão, orarmos a Deus, lermos a palavra e não colocarmos isso em prática. Que realidade é essa que estamos vivendo? Que realidade é essa que nós colocamos para as pessoas em nossas voltas? Gostaria que a gente pudesse abrir Tiago 1, 27. Tiago 1, 27 fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Gente, os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo na igreja primitiva era chamado de cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. São pessoas que replicavam, são pessoas que transmitiam a imagem do nosso Senhor Jesus por toda a terra. Nós vemos no livro de Atos pessoas vendendo propriedades para cuidar daquelas pessoas menos favorecidas, colocando em prática o ato de misericórdia que o próprio Senhor Jesus colocou para nós. Se nós somos salvos pela graça, isso não provém de nós, é um dom de Deus. Nós somos salvos para as boas obras. É colocarmos em realidade as palavras do nosso Senhor Jesus, aplicar diretamente para as pessoas que ainda não conhecem os seus ensinos, o nosso coração misericordioso e o nosso coração devocional do nosso Senhor Jesus. Não tem como andar por essa terra se nós não colocarmos em prática os seus ensinos, vivermos uma realidade de vida, uma expectativa de vida onde as pessoas vão olhar para nós, essa pessoa é diferente. O que essa pessoa tem? Não, ela é cristã, ela é evangélica, ela é crente. Logo tem alguma coisa de diferente. Ela aplica exatamente os ensinos do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria que a gente pudesse observar o seguinte. 1 João, capítulo 5, onde o apóstolo João fala exatamente sobre aquilo que é verdadeiro no cristianismo, na religião cristã. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conhecemos aquele que é o verdadeiro, em outras versões, aquele que é a verdade. E nós estamos naquele que é a verdade, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para sermos salvos por Jesus Cristo, devemos levar essa mensagem verdadeira a todos aqueles que não conhecem, a todos aqueles que ainda não passaram pela porta. Se estamos trilhando um caminho, devemos viver na verdade. Quando um traficante se converte, nós sabemos, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas foram deixadas de lado, tudo se tornou novo. Sabemos que ele deve deixar o seu ganha-pão de lado. Sabemos que ele tem que usar uma outra forma de ter o seu ganha-pão, certo? Quando a prostituta se converte, sabemos que quem está inscrito, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Todos nós sabemos que ela deve
deixar um pouco a prestação de serviço dela que ela tinha de lado e começar uma nova vida. Certo? Todo mundo concorda com isso? Mas por que nós, cristãos, que já aceitamos Jesus Cristo, nós não colocamos em prática e não vivemos conforme os passos dele? Não vivemos conforme aquilo que Deus nos enviou. Se passamos pela porta e se trilhamos o caminho, qual é a verdade que nós estamos preparando para as outras pessoas? Segundo o último censo de 2010, nós temos aproximadamente 40 milhões de evangélicos no nosso país. Alguns estudos indicam que nós temos mais ou menos uns 50 milhões, batemos a casa dos 50 milhões. É um bom número. Mas para não ficar vergonhoso, eu vou deixar os 40 milhões, já está bom demais. 40 milhões de evangélicos vivendo na plenitude do trabalho de Deus, plenitude, colocando em prática os ensinos do nosso Senhor Jesus, a gente não causaria só um impacto evangelístico no nosso país. Nós mudaríamos a história ética e moral de tudo que nós temos no nosso Brasil. Mas sabe qual que é o problema? Nós não colocamos muitas vezes em prática. Nós olhamos muitas vezes para o trabalho evangelístico, o trabalho dentro... Não, peraí. Por que eu tenho que fazer isso se fulano é responsável? Por que eu que tenho que colocar em prática esse tipo de coisa se fulano foi levantado na igreja para poder fazer isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa me responder não. O nosso líder, pastor Antônio Júnior, ele está tendo um direcionamento de Deus sobre a questão da visão celular. Como está a sua listinha de não convertidos, para que se um momento que entrar uma célula dentro da sua casa, ou você possa ajudar dentro de uma sua célula, para poder levar, para poder conhecer a palavra de Deus? Como que está a sua vida cristã no seu serviço? As pessoas no seu serviço, você dá testemunho aonde você trabalha sobre que você é cristão? Não estou falando só para poder carregar a Bíblia debaixo do braço não, tá? Carregar a Bíblia, qualquer um carrega. Você está colocando em prática, dentro do seu serviço, os ensinos do nosso Senhor Jesus? Zap, zap, na hora do trabalho, você está roubando o horário do seu patrão. Isso é roubo, tá? Pode ser uma coisa pequena, mas também é roubo. Você está colocando isso em prática? Ou você está vivendo uma realidade de vida? Deixa eu te falar uma pergunta. Isso eu cresci dentro da sala de aula, não só nas carteiras, mas depois quando virei professor. Quem cola não sai da escola. Você, jovem, tem colocado em prática os ensinos do nosso Senhor Jesus quando estuda para uma prova, ou você prefere, às vezes, fazer uma colinha para você poder passar? Isso é roubo. Já passou pela porta? Já foi lavado? Já. Fazer cola para a prova é roubo. Você está enganando, não só o outro, mas também a si mesmo. Achando que no final do ano, você simplesmente vai, já passei, já está bom. Não, meu amigo, você vai colocar aplicações da sala de aula lá, do lado de fora. Isso é roubo também. Colocar a realidade dos ensinos de Jesus, a verdade dos ensinos de Jesus, é o tempo todo. E Jesus, ele é bem claro, eu sou essa verdade, e você vai andar nela. Independente se muitas vezes as pessoas virarem e falar, faz, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você passou pela porta, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai trilhar o caminho e vai viver a verdade de Deus nessa terra. Efésios 4, abre comigo Efésios 4, e vai falar sobre aquilo que a gente estava falando agora, nesse momento. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que? Repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, com o qual vocês foram selados pelo dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros. Perdoam-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa responder para mim, não. Você é mais amoroso que um ateu? Você é mais calmo que um hindu? Você tem mais shalom na sua vida que um israelita? Você tem Deus continuamente na sua vida, onde você aplica a realidade da palavra nela? Ou o que nós temos na nossa vida é simplesmente um carisma natural que nós revestimos um pouco de religiosidade, mas se a gente colocar no fundo, lá no fundo mesmo, ainda nós temos uma sementinha que ainda habita em nós, que a gente não conseguiu converter ela ainda para Jesus, ainda não conseguimos passar ainda pela porta, e a gente ainda não entra no caminho, e a gente ainda não coloca a verdade do nosso Senhor Jesus na plenitude, não conseguimos transmitir para as pessoas que estão à nossa volta a verdade e a realidade de Cristo em nossas vidas. Pergunte para você, você tem Cristo continuamente sendo aplicado em suas atitudes? Não precisa responder para mim, não, porque aí sim nós vamos conseguir colocar em prática aquela porta que nós passamos, aquela realidade de vida que é o nosso Senhor Jesus, o tempo todo, aplicar para outras pessoas, e deixar de só lermos, mas também aplicar tudo aquilo, todo o nosso entendimento em relação às Escrituras da Palavra de Deus. E aqui a gente vai para o terceiro ponto, que é vida. Outra afirmação que Jesus faz nesse versículo é que Ele é a vida. Só que aqui Ele não está falando simplesmente de uma vida bios, uma vida natural, que nós vivemos aqui neste momento nessa terra. Não é simplesmente uma vida psique, que é o intelecto. O nosso dicionário latim, muitas vezes ele é muito pobre em relação às palavras que nós temos na Bíblia. Como, por exemplo, quando temos Jesus interrogando Pedro em relação ao amor, qualquer um de nós passaria despercebido, mas como vamos ao original, Pedro responde Jesus o tempo todo que ele ama ele. Jesus vira para ele: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, não é um abraço tempo, mas eu te amo sim. Pedro está respondendo que ele ama Jesus. Mas como vamos para o original, Jesus vira para ele e fala: Pedro, você me ama, ágape? E Pedro vira e fala: eu amo, Senhor, mas eu amo filos. Parece a nossos olhos comum, mas faz toda a diferença. Ágape é o amor incondicional, aonde Jesus estava perguntando: Pedro, você morreria por mim? Você daria minha vida pelo meu evangelho? Pedro, meio ocioso, fala: eu amo, mas eu cuidaria do seu reino, eu cuidaria das coisas aqui, mas não sei se eu morreria ainda não. E no final nós temos a tradição falando que Pedro, não se conformando em morrer crucificado como o nosso Senhor Jesus, ele preferiu morrer de cabeça para baixo crucificado. Mas aqui nós temos a mesma coisa. Jesus, quando ele vai e fala que eu sou a vida, ele fala de uma vida zoe, uma vida plena em Deus, aonde você não vai viver simplesmente pelas coisas dessa terra, você vai trilhar a vida de Deus, você vai morrer pelas coisas que estão nessa terra e vai viver uma vida de Deus,
aonde você vai pensar as coisas de Deus, onde o seu direcionamento mental e físico vai ser para poder ajudar a levar a palavra de Deus por toda a terra. É isso que Jesus está falando. Eu estou te dizendo para vocês, meus discípulos, que eu sou o caminho, vocês vão andar nos meus passos. Eu sou a verdade, você vai aplicar a realidade das minhas palavras o tempo todo nessa terra. E eu sou a vida, eu sou Zoe, aonde fora de mim não há mais nenhuma vida, aonde eu sou a vida plena da palavra de Deus. É isso que o próprio Jesus Cristo está falando, que eu sou Zoe. Você vai viver a plenitude da palavra de Deus em suas vidas, ao ponto de você não se preocupar em perder a sua vida bios. Não quero falar contra a questão da prosperidade. A prosperidade é algo muito forte na Bíblia desde o seu início. O próprio Deus, quando chega para Abraão e fala: Abraão, de você vai sair uma grande nação, onde toda a terra será próspera. Você vai ser uma moeda de prosperidade para aquelas nações ao seu redor. Prosperidade é uma palavra de direcionamento do próprio Deus. Mas o que é a prosperidade? Prosperidade não é o acúmulo de capitais, que o próprio nação de Israel provou isso na sua própria pele. Quando eles acharam que eles eram prósperos, eles acharam que aquilo tudo era deles, e não compartilhavam para as outras pessoas, para as suas nações próximas. Muito pelo contrário, Israel, ele se corrompeu diante de todas as nações. Ao contrário dele ser próspero naquelas nações, eles acabaram se corrompendo. Mas a prosperidade é quando você tem para você, ao ponto de você abençoar outras pessoas também. Isso é prosperidade. E você precisa entender que a vida Zoe, ela fala sobre uma questão de prosperidade em relação ao próximo, não é sobre você. O que eu tenho para comigo que eu possa abençoar outras pessoas. E não é questão só de ganhos materiais. Você tem muitas vezes uma pessoa, um vizinho, que está passando por uma dificuldade emocional. A sua vida é Zoe ao ponto de você colocar na vida daquela pessoa um direcionamento para ajudar ela, ou simplesmente você está vivendo a sua vida bios, o tempo todo, ou então você está simplesmente procurando palavras na sua vida psique, para poder explicar aquilo que aquela pessoa está passando, ou você está sentindo a dor daquela pessoa dentro do seu coração. Isso é vida Zoe. Você vai viver os sonhos de Deus nessa terra, para poder colocar em prática para o outro, para o próximo. Abre comigo João 10:10. Aqui nosso Senhor Jesus fala também de novo sobre a questão da vida. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu não vou me deter nessa parte do versículo não. Eu vim para que tenham vida. O original aqui desse vida é Zoe, e a tenham plenamente. Eu vim nessa terra, não é simplesmente para você viver a sua vida terrena normalmente, na festa e na flauta, como se nada tivesse acontecido. Não, você vai viver a vida plena de Deus, para tocar na vida de outras pessoas. O que era antes de mim eram ladrões. Eu estou colocando agora dentro do seu coração que vocês agora têm a vida de Deus, uma vida plena, aonde vocês vão tocar na vida de outras pessoas, aonde vocês vão ser a vida de Deus nessa terra. Mas só pode desfrutar dessa vida plena de Deus se você passar pela porta. E aqui a gente volta, como eu falei, lá uma ilustração que eu fiz no início. Jesus é a porta, e não tem como você trilhar o caminho, não tem como você entrar na realidade de Deus, ou viver a vida plena de Deus, se você não passar pela porta. E aqui, a gente pode observar, Mateus 7,
capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho, olha o caminho de novo, que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, independente da modernidade que está sendo inserida dentro da igreja ultimamente. Não importa o que eles tentam colocar dentro da igreja do nosso Senhor nessa terra, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita, e só tem como você viver o caminho, só você tem como viver a realidade de Deus, se você passar pela porta. E aqui ele está falando, a porta é estreita, e estreita é o caminho. Você tem um caminho largo, aonde você vai passar pela essa porta larga, mas você quer viver o que Deus tem para você, você quer viver os planos de Deus para você, você passa pela porta estreita, e eu sou essa porta estreita. Quantos já passaram pela porta estreita? Quantos estão trilhando o caminho muitas vezes estreito? Quantas vezes nós temos que pedir a Deus, olhando para a gente, eu não tenho condições de resolver isso, Senhor, parece que está tudo dando errado na minha vida, mas os meus pés estão no seu direcionamento. Coloco essa questão em suas mãos. Muitas vezes vamos passar por caminhos estreitos. Eu me recordo uma vez, onde eu estava passando por um momento eu estava bem deprimido, meio derrubado mesmo, e com sinceridade, eu achava que eu tinha sido abandonado nessa cidade. A minha oração de Deus, numa manhã de domingo, foi: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo todos os momentos da minha vida, eu sei que o Senhor não me abandonou, mas a minha sensação é que o Senhor me trancou nessa cidade e jogou a chave fora, e pior, parece que eu estou sozinho aqui. Vim para o culto, tivemos um direcionamento e oramos, continuei o meu dia, fazendo algumas coisas da escola, e à noite, depois do culto, cheguei em casa, fui colocar minha menina para dormir. Quando cheguei no quarto, minha esposa já estava em Nárnia já há muito tempo, já tinha dormido, e deitei para um lado, não consegui dormir, demorei um pouco para poder dormir, e eu senti uma voz bem calma no meu coração: você não está sozinho. Quantas vezes nós passamos por caminhos estreitos na nossa vida, aonde olhamos assim, não tem como resolver esse tipo de coisa, mas se passamos pela porta estreita, nós temos dentro do nosso coração uma certeza que Ele estará junto com nós no caminho. Eu gostaria que a gente pudesse, já estou finalizando, voltar um pouquinho, João 10, vamos voltar de novo lá em João 10, agora a partir do versículo 1, já vou finalizando. João 10, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lado, é ladrão e assaltante. Aqui ele está falando, quem não entra pela porta é ladrão. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a voz do pastor, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Aqui ele está falando sobre o caminho, falou sobre a porta, agora está falando sobre o caminho. Ele guia as suas ovelhas pelo caminho.
mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqui ele está falando sobre uma verdade. Aquele que é guiado por Deus, em algum momento ele vai ter o direcionamento, o discernimento sobre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem, vida zoe, plenitude daquilo que Deus quer na sua vida. Agora que vem o diferencial. Aqui Jesus está falando de novo: quem entrar pela porta será salvo. Assim como vemos em João 14,6, só Jesus Cristo salva. Não há outro direcionamento da vida cristã sem você passar pela porta. Você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem que passar pela porta. Mas depois que passa pela porta, você tem uma responsabilidade de colocar em prática tudo aquilo que Jesus passou para nós. E uma responsabilidade é falar para outras pessoas. Porque aqui, Evangelho de João 10, ele vai e fala: entrará, a ovelha entrará e depois sairá. A ovelha não vai ficar engordando ali dentro do aprisco. Ela foi chamada para poder passar pela porta, para poder depois sair. Já escutei muitas vezes, muitos cristãos, muitas vezes, antigas vezes de evangelho, falando que a igreja do nosso Senhor Jesus nessa terra é um hospital de almas. Concordo em partes. Porque o hospital de almas, o hospital, se todos nós já passamos por um hospital alguma vez em nossas vidas, é um local onde você é tratado e depois você vai embora e nunca mais você quer voltar naquele lugar. Eu não conheço ninguém que seja tratado, hospedado no hospital e depois quer voltar para lá. Eu não conheço. Mas aqui, ele fala sobre um grande exército, levando o evangelho para toda essa terra. Eu gosto de dizer muitas vezes que a igreja do nosso Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ele é uma grande caverna de Adulão. Grande caverna de Adulão fala sobre um local onde Davi, fugindo dos seus inimigos, encontra ali pessoas corrompidas, pessoas com maiores tipos de defeitos, tanto éticos e morais, aonde ele reúne um grande exército e ele conquista a plenitude da terra prometida. Essa é a igreja. Um grande exército que vai cumprir o ID nessa terra. Se só Jesus salva, só Cristo salva, e nós temos essa responsabilidade com quem ainda não conheceu o Evangelho, nós temos que colocar isso em prática, passando pelo caminho, guiado por Cristo, colocando a sua verdade em prática, vivendo a plenitude da vida de Deus, mas passando pela porta primeiramente, mostrando a passagem pela porta, que é Jesus. Essa é uma responsabilidade nossa, falar para aqueles que ainda não conhecem a porta das ovelhas, mostrar para elas a responsabilidade que nós vamos ter depois de passar para outras pessoas. E assim eu vou encerrando. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela possa, Senhor, trazer conserto não só na minha vida, Senhor, na vida de muitos, que a gente possa colocar em prática, Senhor, aquele momento que passamos pela porta, que é o Senhor, que mostramos agora, Senhor, trilhar um caminho santo, um caminho reto, vivendo a verdade do Seu Evangelho e vivenciando a vida plena de Deus em nossas vidas, para que possamos ser testemunhos para os outros que ainda não conhecem o Teu amor nessa terra.
ao que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos ali da projeção, passar um videozinho curto, e não vai ter o Ministério de Louvor, e após o vídeo nós estaremos em liberdade, tá bom? Obrigado a todos, tenham um bom dia. Salva. Que lindas palavras. Só porque Ele é único e suficiente. E ninguém mais pode salvar. Jesus, porque este é o seu nome e significa Deus é salvação. Cristo, porque Ele é aquele que veio ao mundo para morrer no lugar de pecadores como nós. Ele está vivo e reina sobre todas as coisas. Salva, porque sem Ele estamos perdidos. Mas quando ouvimos sua voz e nos voltamos para Ele, Cristo está ali de braços abertos, nos chamando para a paz ao lado de Deus. Uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Reflita sobre essas 4 palavras. Só Jesus Cristo salva. Deixe que elas toquem você e encham seu coração de esperança. Creia hoje mesmo que só Jesus Cristo salva. Só Jesus.